Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Amém, irmãos. Que bom estarmos juntos. A penúltima palavra que eu compartilhei aqui foi sobre a promessa de Jesus para os discípulos, de que na casa do Pai há muitas moradas, e que Ele ia preparar lugar, ia buscar para estar com eles. É uma promessa para eles, uma promessa para nós. E eu só queria retomar um pouquinho, recapitular aqui da importância de nós tirarmos os olhos aqui do mundo, de às vezes ficar muito focado no mundo aqui, né, natural, no mundo em que vivemos, e olharmos pouco para a eternidade que nos espera, né? Dessa promessa, dessa certeza, dessa convicção que nunca deve se apartar de nós, né? Nunca deve se apartar de nós esse vislumbrar aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que está preparado para nós. E isso com certeza sempre vai tanto nos animar como vai às vezes mudar a nossa maneira de agir e pensar, vai nos ajudar a termos mais eu creio que uma disposição para o trabalho, para o Senhor, para viver uma vida que agrada o Senhor, para viver uma vida de obediência. E domingo passado eu falei um pouquinho sobre o Salmo 1, né, que do conselho para nós não cair no conselho do ímpio, né, para a gente ter o cuidado de não cair no conselho do ímpio, onde fica muito claro, né, ali a situação de duas pessoas, dois caminhos diferentes e dois destinos diferentes, né? O texto mostrando para nós que o ímpio ele é como a palha, né? É algo assim que vai sendo levado pelo vento, e o destino é ser queimado. A palavra diz que o ímpio não prevalecerá no dia do julgamento, enquanto que o justo é como a árvore, né? Que as raízes bebe do ribeiro, que mesmo nas dificuldades, na sequidão, ela não murcha as folhas, ela continua dando fruto, e essa árvore somos nós, essa árvore somos os cristãos, né? Que somos chamados, e Deus está dizendo que nós podemos e somos chamados para dar fruto. Eu gosto da expressão que é bem forte, que o Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, insiste, quer oportuno, quer não. Então eu creio que o viver a palavra, né? Não é só um pregar, um estar aqui ou estar em algum lugar que todo mundo para ouvir, mas viver essa palavra com intensidade, com fé, aonde vamos ser uma carta viva, aonde, claro que o pregar é importante, o falar, o testemunhar, o contar os feitos que Deus já fez na nossa vida, começando por nós, mas que nós somos essa árvore frutífera e devemos ter muita convicção disso e viver isso. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra da importância de nós crermos nas promessas de Deus, de nós crermos na palavra de Deus, de nós crermos nas profecias que foi dado para nós, né? E confiar com muita convicção nisso, porque, veja bem, irmãos, nós nascemos do alto junto com a fé, porque a palavra diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então veja bem, a fé é um componente que a nossa vida espiritual, ela nasce com esse componente, né? Ela precisa disso. A palavra diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós precisamos crer. Quando alguém ministrou, e talvez bem poucas palavras para nós, que Jesus veio para nos salvar, que Ele morreu na cruz. Então quando nós aceitamos a obra redentora que Ele fez na cruz, nós precisamos dessa disposição de crer para a salvação. E precisamos de fé. A fé diz que é a certeza das coisas ainda que se esperam, mas não se enxerga, não se vê. E quando Paulo fala para os filipenses, que ele diz, olha, desenvolver a salvação com temor e tremor, eu creio que o Paulo não está dizendo simplesmente assim, olha, vocês precisam conhecer a palavra. Como ele, como muitos outros que citava todos os feitos do Antigo Testamento e tudo mais. Mas eu também creio, irmãos, que Paulo estava dizendo, vocês precisam desenvolver a fé.
junto com o conhecimento. Porque veja bem, eu creio que é um risco, às vezes, nós se preocuparmos dia após dia de conhecer a palavra, né? Que é tremendamente importante. Nós lermos, estudarmos, mas, irmãos, nós não podemos esquecer, eu creio, e por isso estou trazendo essa palavra hoje também, de a fé acompanhar, a nós crescermos na fé. Porque daqui a pouco nós crescemos anos após anos, conhecemos texto, conhecemos muitas coisas, e a nossa fé que nos fez, né, ser salvo, que nos ajudou, foi junto com a graça de Cristo, ela estagnou ou até diminuiu. Né, o brilho nos olhos, o acreditar que era possível, né, nós sabíamos às vezes meia dúzia de versículos, hoje nós sabemos e conhecemos muita coisa, e a fé reduziu até. Então eu creio, irmãos, que o chamado para todos nós é desenvolver a salvação, né, conhecendo a palavra, mas crescendo na fé, crendo em toda a palavra, vivendo toda a palavra, buscando a obediência, né, para a gente não se tornar apenas conhecedores, mas também aqueles que creem nos milagres, naquilo que Jesus fez, nas promessas que Jesus fez. Amém, queridos? E eu quero olhar com vocês hoje um texto que Paulo fala sobre os patriarcas, sobre Abraão principalmente, né? Abre comigo em Romanos. Romanos 4, 16 a 21. Amém? Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, e sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Eu creio que só no lermos esse texto, irmãos, a gente já começa assim borbulhar em nós o quanto Deus é poderoso para cumprir as promessas dele. Como a gente olha essa aí e olha tantas outras na Bíblia, sabendo que já se cumpriram, vão se cumprir. Então eu imagino que isso já tira um pouco, quando a gente olha isso aí, a gente já tira um pouco o peso, às vezes a preocupação, a angústia. E eu queria começar esse tempo assim, nós refletindo assim, cada um de nós, como é que está a nossa, vamos dizer assim, a nossa esperança ou paciência, a nossa confiança em Deus, para esperar. Como é que está? Talvez mexa um pouco nós, né? Vamos olhar para um cara de 100 anos, tudo dizendo contra, qualquer um que acreditasse na promessa de Abraão seria considerado louco, e ele crendo. Eu sempre quando falo, quando olho esses textos, e é muito precioso para mim pessoalmente, porque eu sempre tive dificuldade de esperar, né? De esperar para ver situações resolvidas. Sempre tinha uma grande pressa de resolver as coisas, né? E seja negócio, seja família, seja
em ver as promessas de Deus. Alguém me disse, com direção de Deus, ó, isso vai ocorrer. Mas daí não está ocorrendo. E não está ocorrendo. Mas, irmãos, assim, com o tempo, né? Com o tempo, eu me converti nos anos 80, no ano 80. Então, já se passam 42 anos. Eu confesso que eu fui aprendendo a esperar com confiança e alegria no Senhor. Ainda aquém, eu creio, do que Deus espera. Mas eu estou tendo a graça de ver em outros irmãos, de ver, sabe, tão perto de mim, tantas coisas se cumprindo. Eu sempre digo que uma das coisas que eu creio que me ajudou na minha pressa foi plantar árvores, né? Desde 30 anos atrás eu comecei a plantar árvores. E aí eu também posso ver que demora, sabe? Demora. Às vezes começa quando é pequena, é a geada. Quando é maior, às vezes é o vendaval que quebra. Às vezes é a seca que vem. E vários aspectos. E isso me ajuda, assim, também ver como Deus é perfeito, é poderoso. Sabe? Às vezes tem um tempo. A gente quer que seja mais na pressa. Quase todos. Então, irmãos, eu confesso que Deus tem me tratado e tem me ajudado a esperar confiadamente no Senhor também. Sabe? Momentos difíceis. Às vezes na alegria está mais fácil, né? Mas às vezes tem momentos difíceis de esperar. Uma solução, uma promessa. E hoje, provavelmente os nossos filhos e netos de alguns aqui, a dificuldade pode ser maior, porque é uma geração mais do imediato, né? Que às vezes não quer esperar, né? Que quer as coisas resolvidas mais rápido. No passado, eu vejo hoje pela internet, né? Se um site não abre rapidamente, é normal alguém mais novo dizer, mas que coisa, o que que tem esse... Qual é o problema desse celular, da internet ou do computador, né? Então, não tanto tempo atrás, irmãos, né, os mais velhos aqui, a gente pediu quando eu comecei a trabalhar, a gente pediu uma ligação, queria falar com alguém do Rio de Janeiro, lembra teu vendedor, pediu uma ligação para Taquara. Dali 2, 3 horas eles chamavam de volta dizendo que tinham conseguido, tu podia falar. Agora, às vezes, 5 segundos é muito, né? É muito demorado. Então, nós vivemos nesse tempo que a gente quer as coisas muito instantâneo, mas precisamos entender que às vezes o tempo de Deus é tempo de Deus. Às vezes precisamos ser lapidados, às vezes precisamos ser polidos, às vezes, se der naquele tempo que nós queremos, vai nos estragar. Então, o que é que nós temos? Nós temos que esperar o tempo de Deus. A paciência, ela é fruto do Espírito, né? Em Gálatas 5:22, se nós olharmos lá, vai ter a paciência lá. Então faz parte também de esperar, né? A esperança, a fé. E se nós olhar os patriarcas, esses homens não tiveram vida fácil, sabe? A gente às vezes pode olhar rapidamente, eles não tiveram uma vida fácil, né? Que nem Abraão ali. Foi difícil, aos 75 anos ele foi chamado, né? Para ser pai de uma grande nação. Era até 86 anos, nada tinha acontecido. A Sara tentou resolver por conta, mas não era aquilo. Através do nascimento de Ismael não era o projeto de Deus. E não foi, ele disse, não vai ser através de Ismael, né? E aos 99 anos ali, Deus muda o nome ainda, que já era Abrão, grande pai, para Abraão, pai de muitas nações. E cadê os filhos do grande pai? Não tinha, não existia. Inclusive a palavra diz que o corpo já estava amortecido, Sara era estéril ainda de avançada idade. E mesmo contra as circunstâncias, Abraão continuou crendo em Deus, porque tinha dito que ia acontecer. Tudo apontava que não, e Abraão continuava crendo. Irmãos, este é o grande desafio da nossa vida, eu creio. É nós crer contra as adversidades. Quando tudo está bem, fica mais fácil. Mas quando nós sabemos que Deus promete e começa a não acontecer, nós precisamos crer
nas adversidades. Se a gente olha, não quero entrar no texto agora, mas só lembrar, em João 5 está escrito sobre aquele paralítico que ficava lá para quando as águas se mexessem, né? E da época, o primeiro que entrasse era curado. O cara, 38 anos ali. E Jesus, às vezes, parece que fazia umas perguntas até meio engraçadas, né? Ele passa e pede para ele, tu quer ser curado? O cara está ali todo aquele tempo, tanto é que ele nem responde, né? Ele nem responde, sim, eu quero ser curado. Ele diz assim, não tem quem me coloque na água. E eu estou aí, né? Todo esse tempo, sempre vai alguém primeiro que eu. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, ele não precisa de velhos rituais, né? Jesus sempre disse, não tem nada de água, pega a tua cama e vai. Então, é assim com Deus. Naquilo que Ele se agrada, Ele pode todas as coisas. É assim nos nossos dias, né? E Abraão, ele viveu naquela esperança ali, né? Crendo no impossível. Era impossível. Imagina, 75 anos. Uma idade que a maioria começa a parar. Se a gente dizer assim, mas eles viviam mais. A mesma palavra de Deus tinha dito, 120 anos. É o que tem lá em Gênesis, a partir do ponto. É o que está dito para nós, né? Ainda que alguns viviam mais, mas tem uns que estão vivendo bem. Então, normalmente, 75 anos, alguém já diz, eu não... já estou pendurando chuteira, eu quero, sei lá, cada um gosta, né? Quero ir para o sítio, quero ir para a praia, quero e tal. Abraão estava recebendo uma missão. E eu diria para todos nós, irmãos, não há tempo para receber um projeto de Deus para a nossa vida. Né? Se você pode ter 80 anos, você pode ter menos. Talvez para os adolescentes aqui, ou para os mais novos, vão dizer, mas eu sou muito novo. Né? Olha o que Deus disse para Jeremias, quando ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança. Jeremias diz, não temas diante deles, eu sou contigo. Jeremias ia e enfrentava os grandes na palavra, sabe? Trazendo uma direção para o povo da época. Era uma criança, era um menino. Então não há idade para Deus colocar os projetos dele sobre nossas vidas. E Abraão, então, é constituído pai de muitas nações sem ter um descendente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Tudo isso tinha. E Abraão provavelmente seria quase ia sofrer bullying nos dias de hoje, né? Se eu falar, cara, Abraão está dizendo, não, Deus disse, eu estou com 99 anos, Sara está com 90, e nós vamos ser pai de multidões, né? O que iam pensar de Abraão, né? Isso é crer, como a palavra diz ali, contra a esperança, é contra a circunstância, né? Porque a esperança natural, ela se baseia na circunstância. A esperança espiritual, ela se baseia na fé, nas promessas, na palavra de Deus. A esperança natural é assim, 1 mais 1 é 2. Né? Se eu trabalhar mais, vou ter mais. É mais ou menos nesse sentido. A esperança espiritual não. É a medida de Deus. Então Abraão teve forças para crer, apesar das evidências. Eram evidências, né? Eu gosto quando olho algumas coisas científicas que o pessoal dos laboratórios diz, não, a evidência não mente. A evidência é evidência. Mas a evidência não prevaleceu com Abraão e Sara. Prevaleceu a promessa de Deus na vida deles. Não foi as evidências que prevaleceu. Não que as evidências não sejam boas e não sejam úteis para aquilo que são usadas também, né? Então, irmãos, tem horas, provavelmente você já passou por isso, que o fato de crer na palavra de Deus se torna um motivo estranho para outros. Porque a promessa de Deus e a realidade é a mesma coisa. Se Deus diz que vai ocorrer, vai ocorrer. Quando a gente olha para
para aquilo que está previsto ocorrer, talvez alguns dizem, mas capaz, isso aí não vai ocorrer, né? Se a palavra diz que vai ter um projeto para um governo único, não vai ocorrer. Tem muitas coisas que há 30 anos atrás era difícil, era mais difícil, precisava, vamos dizer assim, mais fé para crer. Hoje, quase as evidências estão mostrando, apontando para aquilo que a palavra diz, né? Que vai ocorrer. Então, a realidade de Deus, as promessas de Deus e a realidade é a mesma coisa. Deus prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Então, Abraão ali com 100 anos, o bom senso diria impossível. A razão também diria impossível, mas a fé diria é possível, vai ocorrer. E ocorreu. 25 anos esperando. E acho que essas coisas a gente precisa se questionar um pouco quanto nós esperamos. Sabe? Quanto tempo nós estamos esperando para alguma coisa? Porque todos nós temos esperança de alguma coisa que não está ocorrendo, né? Como tem sido essa espera para nós? No texto que nós lemos ali, você pode deixar esse texto, que é somente esse aí, texto de 4, 20 e 21 diz: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, irmãos, fica uma dica para nós não viver pela razão, simplesmente, pelas evidências, mas devemos viver pela fé e ainda, se nós olharmos para Abraão, glorificando a Deus. Então, era um cara que ele estava lá, difícil de atingir o que estava sendo dito, e ele glorificava a Deus, com 99 anos esperando a promessa. Mas veio a promessa, veio Isaac, e não parou essa aprovação de Deus para Abraão, né? Porque nós sabemos na história que Isaac, já adolescente, porque ele já podia carregar um feixe de lenha, imagino que alguém, não dá para ver, ali não tem idade, mas 12, 13 anos, quem sabe, Deus fala com Abraão e diz: ó, Abraão, oferece Isaac, oferece o Isaac, teu filho, a quem amas, né? Ele ainda diz para Isaac: no monte que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Abraão pega 2 criados, pega Isaac, bota um feixe de lenha nele, pega a cutela, as coisas, e vai. Provavelmente não fala para mais ninguém também, né? E vai. Isaac provavelmente até bem faceiro, né? Porque quem, como diz o outro, foi piá aí que não gostava de uma caminhada com o pai, com alguém da família, né? Um passeio, vamos dizer, né? Quase um acampamento aí, caminhar 2 noites fora. E Abraão, com o coração bombando, provavelmente, né? Do que estava previsto fazer. E quando avistaram o monte, ele disse para eles, né? Abraão diz: vocês ficam aqui, nós vamos lá, tendo adorado, voltaremos. É muito clara a palavra da confiança que Abraão tinha que Isaac voltaria com ele. Eu imagino que ele diz: estou oferecendo meu filho, mas se Deus tiver que ressuscitar, ele vai ressuscitar, porque tem uma promessa, e isso é o que importa. E ainda, se a gente olha o texto, não vamos lá, mas o Isaac faz a pergunta para ele, diz: papai, aqui está lenha, está tudo certo aqui, mas cadê o cordeiro? Não esqueceu nada, pai? Né? E também aí a gente pode ver na resposta: Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. Quer dizer, a gente olha nessas pequenas linhas assim do texto a plena confiança de Abraão, mesmo cumprindo, né, a ordem de Deus, mas confiando na provisão de Deus ao mesmo tempo. Porque ele sabia, Deus tinha dito: não é por meio de Ismael, vai ser por meio de Isaac. Então, irmãos, tudo são provas na palavra que fica para nós, tanto é que Paulo traz aqui, no meio de um texto bem amplo, de ensino para nós olharmos para a fé de Abraão.
de esperar confiadamente em Deus. Porque com certeza, pouquíssimas, se você não teve, não quero ser o profeta do mal, mas vai ter situações difíceis para passar, né? Onde mais e mais a gente precisa se apegar na palavra, nas promessas de Deus para nós, na promessa de Deus para nossa família, nas promessas de Deus para o seu povo, e crer nelas. Aquele que espera no Deus dos impossíveis, ele pode ter uma esperança sem se desesperar. É isso que aconteceu com Abraão. Né? Deus proveu o cordeiro, Isaac não foi sacrificado. E se nós olharmos um pouquinho, quero entrar um pouquinho nessa sequência, olha o que ocorreu com Isaac. Isaac, ele casou com 40 anos, só dar uma pincelada aqui, e ele esperou 20 anos para ser pai. A palavra fala que Isaac esperava em Deus. Imagina, Isaac ali, isso era tremendamente, né? Se hoje em dia é importante os filhos, na época dependia tudo disso, né? Então, Isaac provavelmente orando um mês, um ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Vem então, né? Tem um filho. Mas Isaac era um cara assim, tinha algumas características. Era um cara abençoado também, que ele plantava no deserto, onde ele plantou, onde ninguém colhia nada. Diz que Isaac colhia 100 por 1. Aonde ninguém abria poço para ter água, Isaac abria poço e tinha água. Os filisteus iam lá, fechavam poços do Isaac, ele abria outro poço e dava água. Eles fechavam aquele, ele abria outro e dava água. O que os caras disseram? Não tem jeito, nós precisamos se aliançar com esse cara, porque ele é um cara abençoado, né? Eles se renderam porque viam a bênção de Deus na vida do Isaac. E ele também era aquele cara que Jesus fala lá em Mateus 5,5, um cara manso. Diz que os mansos herdarão a terra. Isaac era um cara que não arrumava encrenca, sabe? Não pelejava contra. E também fica para nós nos olharmos como é que é quando alguém pisa nos nossos direitos, né? Quando alguém vai além daquilo que é nosso. Nós somos mansos como Isaac, viramos um leão, ou algumas senhoras viram uma onça, né? Como tem o ditado, é melhor passar por cima do meu cadáver do que pelos meus direitos, né? Por cima dos meus direitos. Não admito isso. Eu estou com a razão. Não quer, digamos assim, sofrer o dano para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Irmãos, anota aí, se tu não tem anotado esse versículo, é tremendamente, acho que importante. Provérbios 16, 7. Provérbios 16, 7. Na versão que eu tenho aqui diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Para ver que coisa tremenda. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este, né, o Senhor reconcilia com ele os seus inimigos. Quer dizer, os próprios inimigos vão se render, que eu creio que foi o que houve ali com os filisteus, se a gente vai olhar todos os textos, a história. Se renderam porque ele era um homem de Deus, um homem manso e que tinha a bênção de Deus sobre ele. E não é ser alguém como Isaac, não é ser alguém como alguém diz, é um bobo, deixa fazer o que quer, não sei o quê. Não, ele era um homem manso, um homem que tinha a bênção de Deus sobre ele, que não queria encrenca, mas abria os poços, Deus dava, criava, plantava, tanto é que os outros se renderam. Eu quero estar com esse cara aí, porque realmente há algo diferente na vida dele. E essa paciência também de Isaac, né, de esperar em Deus, é um modelo para nós também, né? Esperou 20 anos. Depois ele espera 20 anos para Jacó voltar. Jacó saiu, brigou com
com Esaú, né? Fez uma lentilha, um guisado lá e pegou a primogenitura do que era direito de Esaú para ele. Esaú tinha dito: olha, um dia meu pai vai morrer, tu vai te acertar comigo. Isaac esperou 20 anos para Jacó voltar. Sabe, irmãos, e aí, sabe, de um filho que tinha, sabe assim, não tinha feito conforme o pai queria, tinha usurpado um pouco ali do que era do irmão, e ele espera todo esse tempo. Jacó, na verdade, morre só depois, Isaac morre só depois que Jacó volta. 20 anos. Jacó e Esaú ainda sepultaram Isaac. A questão para nós, eu sei que é difícil, mas por isso a palavra vem para nos trazer direção. Quanto tempo tu espera às vezes para que um filho volte para Deus? Ou quanto tempo para os pais se dobrarem a Deus, para os filhos que são convertidos, os pais não? Quanto tempo nós estamos dispostos a orar e esperar? Então só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus das transformações. Jacó, quando sai da casa de Isaac, né? E Rebeca, seus pais, que ele era o queridinho da mamãe, e o Esaú era do pai, né? E então ele tinha 71 anos. Era um cara solteirão, vamos dizer assim, né? Mas estava na metade da idade. Ele viveu 147 anos. Ele vai então para a casa de Labão, trabalha 7 anos para ter a Raquel. Aí ele é enganado, né? Nas núpcias, o pai de Raquel vai lá e entrega a Lia e diz: não, o costume aqui é que a mais velha, né? Case primeiro. E ele trabalha mais 7 anos para ter o direito de casar com Raquel. Então foram 14 anos, porque ele amava a Raquel. Para os mais jovens aí também, né? Ou mesmo para os mais velhos, quantos anos está disposto a trabalhar, né? Com a esposa, com o marido? Tinha medo de voltar, porque eu sabia que o irmão tinha prometido ele. Montou uma estratégia, né? Não tinha correio naquela época. Não tinha o WhatsApp para dar uma checada, ver como é que estava. Mas depois, irmãos, por isso que eu estou dizendo que esses homens não tiveram vida fácil. Depois nós sabemos que Jacó, ele chorou 22 anos por José, que os irmãos venderam para o Egito. E levou 22 anos até José se apresentar, mandar buscar ele, né, de volta. Dos 108 até os 130 anos. Ele não sabia o que tinha ocorrido, né, com José, mas esperava. E Deus fez, né, eu creio assim, como que pela graça mesmo, por um milagre, José reaparecer para ele, o governador do Egito, né? Então, irmão, um renascimento espiritual, ele pode demorar também, pelas pessoas às quais nós oramos, né? Mas tem palavra de Deus, tem promessa de Deus. De uma maneira geral, mesmo que a gente não olhe para a promessa dos filhos, para os pais, quando a palavra diz lá que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então não escapa ninguém. Há um desejo no coração de Deus. Porque quando fala, é comum até hoje dizer: a esperança é a última que morre, né? E às vezes quando tu fala com pessoas, até a esperança morreu, né? Não tem mais jeito. Mas se nós crermos no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no Jesus amado, Filho de Deus, que morreu na cruz por nós,
do qual pode todas as coisas, menos mentir. Aí é possível essas coisas. O Deus que vivifica os mortos. O Deus, como fala ali, que chama à existência as coisas que não existem. Né? Que faz a mulher estéril ser mãe de filhos. Irmãos, isso está aqui. E a gente sabe, muitos de vocês têm acompanhado, isso acontece hoje. Glória a Deus, amém, né? Isso acontece. Mas é para mostrar, eu penso, Paulo trouxe ali para isso, para mostrar como há 2000 anos atrás quase tinha acontecido com o patriarca, como ele esperou, como não foi vida fácil, como Deus não entregou tudo pronto para ele. E que aquilo que eles desobedeceram trouxe problema também para mostrar isso. Então, irmãos, eu quero deixar para nós assim esse chamado que é para esperar em Deus, sabe? Naquilo que nós estamos orando, esperar. Não importa a circunstância, não importa as evidências que estão dizendo contra, nós precisamos esperar em Deus. Talvez aquilo que preocupa você hoje vai ser a grande alegria daqui a um tempo. Aquilo que entristece vai ser a grande alegria, porque Deus é um Deus que transforma, né? Que modifica. A palavra em 2 Coríntios 1:20, uma parte do texto diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele um sim. Deus prometeu, vai ocorrer. Então, irmãos, nós somos convidados a ter fé, a crer, mesmo que as circunstâncias, as evidências digam o contrário. E eu trouxe essa palavra para que você seja também encorajado pela palavra de Deus, a esperar em Deus, a confiar em Deus. Porque com certeza todos nós estamos orando por algo, estamos esperando algo. Alguns numa escala talvez de homens, né? Nossa mesmo, mais difícil, outra numa escala mais fácil. E se nós olharmos a Bíblia e olharmos a igreja a partir de Atos para cá, quantos homens e mulheres têm experimentado, né, o poder de Deus em suas vidas, confiando em Deus. Esperar contra, às vezes, o bom senso, contra a lógica, e eles têm visto cuidar de Deus. Eu quero te convidar agora, meu irmão, para tu colocar novamente o teu pedido, aquilo que está orando diante de Deus. Se possível, né? Lembra de um texto, embasa o teu pedido num texto bíblico, uma promessa de Deus que está na palavra. Quero convidar a Glau. Vamos ficar de pé agora, irmãos. A Glau, acho que o Gui, alguém para nós. Tem uma música, né, uma estrofe que cantamos aqui, que vai nessa direção. O Deus que fez no passado, que eu gosto muito e sempre tenho isso comigo: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. É bem pequenininho, Hebreus 13:8, sabe? Mas tenha isso na tua mente, no teu coração: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Ele estava lá com Abraão, cumprindo o que tinha prometido. Ele está aqui hoje. E se ele não vir buscar a igreja daqui 50 anos, 100 anos, ele vai estar com aqueles que vão estar aqui. Amém? Nós somos a sua igreja, irmão. Somos sua noiva. Nós somos a sua família. Somos seus filhos. Quero te convidar agora a tu fechar os teus olhos. Tu pode meditar. Eles vão estar ministrando esta canção. E depois nós vamos orar. Que tu vá para o fundo do teu coração. Sabe, talvez tantos milagres tu já viu na tua vida, tu creu, e nosso Deus é poderoso para dar infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, né?
ou pensamos, desde que agrade o coração dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Nós somos a sua vinha, mova outra vez, faça de nós vinho novo, teu é o poder. Deus que moveu no passado, mova outra vez, nós somos a sua vinha, mova outra vez, faça de nós vinho novo, teu é o poder. Deus que moveu no passado, mova outra vez, nós somos a sua vinha, mova outra vez, faça de nós vinho novo, teu é o poder. Deus que moveu no passado, mova outra vez, nós somos a sua vinha, mova outra vez, faça de nós vinho novo, teu é o poder. O mesmo ontem, hoje e sempre, Senhor. Deus que moveu no passado, mova outra vez, nós somos a sua vinha, mova outra vez, faça de nós vinho novo, teu é o poder. Deus que moveu no passado, mova outra vez, nós Aleluia, somos Senhor. a sua vinha, mova outra vez, faça Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, como Abraão esteve, como quantos irmãos estiveram até aqui, Senhor, crendo no Teu poder, na Tua graça, nas Tuas promessas, que a Tua palavra é verdadeira, Senhor, que tem um sim para cada promessa Tua. Pai, eu quero clamar junto com meus irmãos que Tu aviva a fé em nós, Senhor. Pai, que venha a cada um de nós o brilho nos olhos, Pai, aquele brilho da conversão, a alegria de ser salvo, a alegria de estar livre do inferno, Senhor, a alegria de vislumbrar a eternidade contigo, Senhor. Aviva a nossa fé, Senhor, aviva a Tua obra em nossas vidas, Senhor, que o conhecimento que Tu tem nos dado, a fé seja abundante sobre eles, Senhor, a revelação seja abundante, Senhor. E Pai, nós chegamos diante de Ti com nossos pedidos, muitas vezes com o coração partido, muitas vezes a tristeza se abate em nós, Senhor, como os discípulos se abateu quando eles perceberam que Tu realmente ia ser entregue, ia para a cruz, mas eles tinham a promessa: eu vou preparar lugar, vai vir um Consolador. A promessa era muito melhor do que a realidade que estava, Senhor. E assim nós queremos crer na Tua promessa, Senhor. Seja hoje sobre nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, a Tua igreja, Senhor. Nós sabemos que Tu é um Deus, Tu tem prazer em realizar Tuas promessas, Senhor. Pai, nos ajuda para que não fraquejamos na fé, mas como Abraão, que a gente possa assim, Pai, se alegrar esperando, Deus, exultar o nosso coração, Senhor, glorificar o Teu nome enquanto esperamos, Senhor, render nossa gratidão a Ti enquanto esperamos, Senhor.
pelo toque no coração de alguém, Senhor, pela cura de alguém que está esperando, Senhor. Pai, Tu é o Deus que sara, Senhor. Tu é o Deus que restaura. Tu é o Deus que ensina-nos a perdoar, Senhor. Que dá o Teu exemplo, que ensina-nos a servir. Nós estamos aqui para confessar que nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas. E dizer que nós estamos alegres, Senhor, Te louvando, Te bendizendo. Nós somos bem-aventurados, Senhor, porque nós podemos estar aqui hoje glorificando o Teu nome, Senhor, cantando louvores a Ti, Te cultuando, Senhor. Isso é Tua graça que está sobre nós, é a Tua vida que está sobre nós. Nós somos ligados a Ti, nós temos recebido vida direto da Tua parte, Senhor. Pai, aviva a Tua obra em nós, Senhor. Traz um brilho nos olhos das nossas casas, Senhor, as nossas famílias, Senhor. Tira nossos pés do laço do passarinheiro, Senhor. Abre nossos lábios com palavras de bênção para aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Porque há uma promessa, Senhor, de salvação para todo aquele que crê. Há um desejo no teu coração, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Acrescenta os salvos ao nosso redor, Senhor. Eu peço agora que tu cele no coração dos meus irmãos, da tua igreja aqui, que as nossas orações estão sendo ouvidas, Senhor. Que as tuas promessas para nossas famílias, para os nossos vizinhos, para as palavras de profecia que temos recebido, elas vão se cumprir. Porque são palavras tuas, Senhor. Tem um sim para elas. Então a ti, Pai, toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.